Tem uma outra também que eu tinha engatilhado aqui, que era o seguinte: ao mesmo tempo que a gente falou aqui quais são os falsos sintomas, tem as coisas também que camuflam o sintoma verdadeiro. Então, isso também é um outro contraponto que a gente pode, sei lá, se não foi abordado aqui, seria interessante de se citar, porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, essa coisa que você não resolve, você procrastina, você faz alguma coisa, mas que você não percebe que realmente se trata de um problema, né? Então, tem alguma Sim, camuflagem que a gente pode notar, olha, isso aqui está atrapalhando um diagnóstico de ser feito. Tem isso aqui, é muito comum também, essas coisas sim, sim, que maqueiam sim. o efeito real da coisa? Sim, tem muito. Se você pegar o DSM, que é o livro, né, dos transtornos mentais, ele vai falar lá que é uma pequena porcentagem da população mundial que tem algum tipo de transtorno. E realmente é pequeno. Só que quantas pessoas não estão diagnosticadas também? Porque não conseguem perceber, né, os sintomas. Porque cresce já nesse meio, nesse convívio com familiares que também Normaliza. passam por aquilo. Normaliza, né? Então, quando você vê, assiste muito, né, esses jornais sangrentos aí, acaba normalizando, é violência para todo lado, então é normal. Mas porque, peraí, não é normal. Então, as pessoas também vivem isso na parte emocional, na parte cognitiva, né? Então, o autoquestionamento é muito importante, né? Será que isso está certo? Será que eu tô o autoquestionamento e a comparação, mas uma comparação saudável com o outro, né? Ah, o outro consegue chegar lá. Será que eu não consigo? Não por comparar que o dele é melhor, né? Que nem o Will falou, mas como uma alavanca, né? De falar assim, poxa, eu também sou capaz, se eu treinar, eu faço, certo? Lógico que cada um tem as suas habilidades, mas se a gente treinar, a gente é capaz de fazer. Talvez não tão bem, né? Ou até Uhum. melhor. Então, depende disso, né? A gente conseguir olhar para a situação e falar: peraí, eu tenho um problema ou não tenho um problema? Eu estou só me camuflando atrás de algumas sensações que eu tenho aqui para não encarar a realidade e procurar ajuda, né? Você estava falando da psicanálise, né? A minha linha é da TCC, que é a cognitiva comportamental. Então, Legal. na síndrome do impostor, a gente não trata a síndrome, a gente trata o que a pessoa traz como sintoma, que é o quê? A sensação de incapacidade. Tá? Então, essa incapacidade, se você for estudar a vida da pessoa, vai vir lá da infância mesmo, com pais que não elogiavam os filhos pelos feitos dele, né? Ah, foi bem na escola, ok, que legal. Mas não foi bem, tá ok também, vamos conversar sobre isso. Né? Mas não, tem que ficar forçando, eu quero um 10, eu quero um 10, eu quero um 10. Então, você vê que desde a infância tem essa questão. Né? Então vem aí essa cobrança e por isso esse questionamento que a pessoa tem que fazer. Peraí, deixa eu ver de onde que está vindo isso. Legal. Tá? A gente estava Foi conversando se... com o pessoal do UOL, uma época que reuniu também um grupo de especialistas para falar de saúde mental e a área vamos dizer assim, os bastidores, né, dessa parte da tecnologia e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que eles falaram o seguinte: olha, a área do desenvolvimento de jogos e da tecnologia como um todo, ela é uma área onde tem perfis que causam um solavanco de sensações na gente muito intenso. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nessa live aqui você tem o Celso, que tem uma organização monstra. Se você puder entrar uma hora no link, a gente tem que ele tem um PDF que deve ter 4 quilos, entendeu? Assim, de informações, super organizado, traçado, a história do game, tudo é uma coisa mapeada. Eu Aí não você quero tem abrir uma a hora do câmera para Daniel. você estar no quarto, entendeu? Então, assim, quando você passa isso para uma situação de trabalho, Vou dar você uma vai ver olhada muitas nesse. vezes, assim, você chega num lugar onde tem um cara que, mano, ele fala inglês, fala japonês, como é o caso do Celso, está dando aula, é professor, e de repente tem um cara que chega na contramão disso que está começando a ler um filme sem legenda e é Friends, entendeu? Tipo uma coisa assim. E aí você começa a ter solavancos e você fala, olha, e essas comparações que não são saudáveis, elas são muito intensificadas numa área como essa nossa aqui. Você vê, por exemplo, tem um cara que fez efeitos especiais de Black Mirror, tem um cara que manja absurdamente de RPG, que é o Rafa, tem o Celso com as qualidades do Massari, todo mundo aqui tem uma atividade que desponta muito, mas não é assim que está logo ali. São alguns anos de diferença significativos. Então, esses solavancos foi muito comentado. Falou, olha, vocês estão numa área onde você vai ter um cara que fez 17 anos num efeito X e você não vai alcançar ele jamais. Lide com isso. Então, essa missão é dele. E muita gente não sabe Uhum. lidar com essas disparidades. Né? A nossa área da tecnologia tem muito isso. Né? Como lidar? Então, como lidar, né? Aí a pessoa que está sofrendo com isso é que precisa procurar ajuda, porque provavelmente ela não está sentindo isso só na questão do trabalho.
ela deve estar sentindo isso em outras áreas da vida dela. Tá? Pode ser financeira, não conseguir guardar dinheiro, pode ser, eu queria tanto saber fazer comida e não sei, pode ser, eu queria, sei lá, qualquer coisa da vida, entendeu? A pessoa não consegue, ela está insatisfeita com alguma questão, e aí não adianta você querer ir lá e ajudar ela de alguma forma, porque Pode ser aquilo em está qualquer ponta de enraizado. comparação, doutora, pode ser em Qualquer qualquer ponto. ponta. Qualquer É muito ponto. comum assim, pegar um exemplo que nem você falou de comida e isso, chegar aqui o cara, por exemplo, eu e o Sim. Celso representamos uma cota de pessoas sem barba nesta live. É sempre assim. Bem Isso é ralinho, comum. viu? Eu já me acostumei, o Celso também, mas é comum esse tipo de comparação. O cara tem uma área X da vida dele que ele tá incomodando, ele chega aqui e às vezes se a gota d'água, não é isso? Sim, Por quê? Porque quando a gente está falando da síndrome do impostor, ela nada mais é do que a tua base de autoestima, tá? É a tua autoestima. E a autoestima, a gente fala de autoestima, é muito complexa a questão da autoestima, mas tem 4 pilares que sustentam ela, tá? Que é o autoconceito, a autoimagem, o autorreforçamento. Então, a gente tem algumas questões que a gente precisa trabalhar para essa autoestima estar equilibrada. Então, não adianta a pessoa se sentir linda, maravilhosa, se o conceito dela sobre a inteligência dela é baixo. Então, ela pode ser linda, maravilhosa. Vamos por aquelas mulheradas que se acha linda, maravilhosa, que o povo fala que ela é burra. Entendeu? Então, não está equilibrado isso. Então, você conseguiu entender a comparação? A Então, tem que autoestima, estar aliás, ela é um desequilibrado. lugar extremamente desconfortável nesta área aqui, né? Então você lida, ela é provocada a todo momento. Aqui a gente está numa área que o cara pode falar, isso está uma bosta, e você tem que almoçar com esse cara que disse daqui a pouco. Que é uma Você tem que bosta, saber né? lidar com isso.